agradecer às pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, agradecer mais uma vez ao Missa pela partilha que vai ter aqui connosco. Sei que despendeu aqui um pouco do seu tempo e agradeço-lhe imenso. E a primeira pergunta é sempre falar um pouco como é que isto começou. Sei que já tenho uma experiência que fala por si, formação do Porto, também passou teve na Ucrânia, também teve lá fora no estrangeiro, no Qatar, agora está também no Brasil. Fala-nos um pouco como é que isto tudo começou para as pessoas que não conhecem tão bem, conhecerem um pouco o Mister. Começou em criança, a paixão pelo jogo, pelo futebol, e desde cedo também muito por influência familiar, o acompanhar o dia a dia e a rotina diária de uma equipa de futebol. E foi aí que surgiu a paixão por entender como é que as coisas funcionam nos bastidores, o que é isto de preparar uma equipa, o que é isto de se preparar um jogo, o que é que o treino implica no jogo, o que é que o jogo implica no treino. Essa curiosidade foi crescendo ao mesmo tempo que ia despertando também uma vontade enorme de seguir esta carreira de treinador de futebol e estar ligado ao futebol. O jeito para jogar não era muito, por isso a carreira de jogador ficou só pela base, pela formação. E depois foi estudar, investigar, ver, refletir, até que tive a oportunidade de entrar no futebol de formação do Porto, na altura ainda na já extinta Escola do Dragão, enquanto estudava também, de forma gratuita, na altura, mesmo só por paixão e por interesse, como é óbvio, em um dia conseguir fazer disto profissão. Um, e a verdade é que fui crescendo na formação do Futebol Clube Porto. Tive a felicidade também de trabalhar com treinadores de excelência que me fizeram crescer muito e que me fizeram refletir sobre aquilo que é o meu trabalho e o trabalho deles também. Até que chegou a oportunidade de sair na altura com o Pedro Emanuel para a Académica, onde tivemos 2 anos fantásticos, com a conquista da Taça Portugal, com a presença na Liga Europa. Foi fantástico e estarei eternamente grato ao Pedro Emanuel e a toda a sua equipa técnica, porque foram momentos importantíssimos para vivenciar pela primeira vez o futebol profissional. Depois seguimos a mesma equipa técnica para a Arouca, onde tivemos 2 anos também, 2 anos num contexto diferente daquilo que tínhamos encontrado em Coimbra, porque era uma equipa que tinha acabado de subir de divisão da segunda liga e era necessário quase tudo para reestruturar e para se manter na primeira liga de forma sustentável. Isso foi feito e, entretanto, surgiu aqui um pequeno, grande problema familiar que me impediu de seguir com o Pedro para o estrangeiro. Na altura o Pedro seguiu para o Chipre, e a distância para Portugal nessa altura foi absolutamente impeditivo para eu seguir com ele, infelizmente. E surgiu a oportunidade, o convite na altura de regressar ao Futebol Clube Porto, através dos seus responsáveis e em particular também do Luís, com quem eu tinha trabalhado no período final da minha estadia em Portugal e no Porto. Na altura, com a criação do projeto 611, da Visão 611, e ele era na altura treinador da equipa B e convidou-me para ser seu assistente na equipa B e tivemos 2 anos fantásticos com a conquista da segunda liga, um feito fantástico, histórico e inesquecível também. Até que depois o Luís seguiu para o Rio Ave, na altura muito por motivos contratuais o Porto não me permitiu seguir logo com o Luís para o Rio Ave. Mas mais à frente os nossos destinos voltaram-se a cruzar e quando terminou o meu contrato com o Porto, o Luís convidou-me para seguir para o Shakhtar na primeira aventura internacional. Contexto muito, muito particular, até pelo clima, pelo contexto competitivo, com uma pré-época a meio do ano. Foram 2 anos fantásticos, a possibilidade de vivenciar a Champions, Liga Europa, ou seja, o mais alto nível que pode existir no futebol de clubes. E cá estamos, depois de uma passagem pelo Qatar, felizmente também com uma conquista, com a Emir Cup, a competição mais importante, que é a competição do Rei. E agora estamos aqui neste contexto Brasil, América do Sul, com mais calor,
Uhum. do que na Ucrânia, mas e tem sido fantástico, tem sido extremamente enriquecedor. Sim, isso é um currículo já que um currículo muito bom e experiências com o Mister de diferentes contextos e também queria tocar um pouco nisso. O Mister está agora no Brasil, sabemos que a densidade de jogos é elevada, a preparação da, quando foram para o Botafogo da pré-época foi diferente das outras por terem uma densidade tão grande de jogos ou não houve assim grande diferença como faziam no resto das outras Duas, equipas. duas, duas questões importantes. A primeira tem a ver com o facto de nós termos chegado já com a época em curso. Nós chegamos em final de março, Foi. que coincidiu com o final do Carioca. Uhum. Essa é a primeira questão. Isso tem a ver com a preparação da equipa. Não houve a pré-temporada, não houve aquela fase preparatória da equipa e também de nós próprios, de adaptação a um contexto diferente. Porque são os jogadores que se adaptam aos treinadores, são os treinadores que se adaptam aos jogadores. Toda a estrutura se adapta ao treinador que chega, à equipa técnica, mas a equipa técnica também se adapta ao contexto que encontra. E o segundo fator foi o facto do Botafogo, como estava na Série B no ano passado, não estar a competir em competições internacionais, nomeadamente a Sul-Americana e a Libertadores. Por isso, essa densidade competitiva e esse volume competitivo que se refere muitas das vezes quando se fala do futebol sul-americano, nós encontramos de uma forma mais doseada, digamos assim. Não encontramos com o volume, por exemplo, que tem o Palmeiras, onde está o Abel, ou quando o Flamengo tinha o Jorge. Quer um, quer outro a chegarem a fases terminais das competições internacionais, por isso aí sim com muito mais volume competitivo. Esperemos que para o ano isso não aconteça, que será bom sinal. Isso é um sinal e todos aqui também esperamos que isso aconteça. Sim. Não, isso é verdade, todos aqui a torcer pelos portugueses e acompanhamos sempre de perto aqui os treinadores estão lá fora. Mister, em relação, falando um pouco também da análise, como é que as equipas, ou como é que o Mister gosta mais de preparar uma semana em termos de competição? Vamos imaginar uma semana normal, com um jogo domingo e outro jogo domingo. Qual é a diferença em termos de preparação de quando é que apresentam o relatório da equipa, como é que preparam o adversário, como é que apresentam? Fala-me um pouco como é que costuma ser isso aí no Brasil. Em primeiro lugar, referi que é um trabalho de equipa, ou seja, como é que a equipa técnica trabalha o adversário, como é que a equipa técnica prepara o jogo. Agora, assim, de uma forma rápida, mas esclarecedora, a preparação do adversário seguinte começa antes de nós defrontarmos o adversário com o qual nós vamos jogar, por parte do departamento de análise e observação. Porque só assim tu consegues fazer um planeamento a médio e longo prazo, só assim tu consegues ter o timing certo para depois apresentar à equipa técnica, ao treinador principal, só assim tu consegues ter tempo para trabalhar as coisas. Ou seja, nós jogamos com o Cuiabá neste fim de semana, vamos ter um próximo adversário, nós antes de jogarmos com o Cuiabá já começamos a trabalhar aquilo que é o nosso próximo adversário. Isso é a o primeiro ponto. O segundo ponto depois tem a ver com os diferentes processos de filtragem que a informação vai obtendo. O departamento de análise, que é composto por três elementos mais o Nuno Batista, que pertence à equipa técnica, vai trabalhando o adversário com antecedência e depois passa-me um volume grande de informação. Eu adaptei-me sempre, desde que estou nestas funções, a fazer também um trabalho pelos meus olhos, no sentido de ser crítico relativamente a essa informação que me chega por parte do departamento de análise. Ou seja, inicialmente, nomeadamente no Shakhtar, eu recebia essa informação e depois, a posteriori, é que analisava 2, 3, 4 jogos, o que for necessário do adversário para ficar por dentro. Entendi que a forma como eu recebia a informação do departamento de análise estava-me a condicionar a forma como eu via o jogo do adversário. Então Okay. o que eu faço é ver o jogo do adversário e depois sim recolher a informação que vem do departamento de análise e cruzar as informações e filtrar aquilo que é necessário. Depois, um segundo processo de filtragem tem a ver com aquilo que é apresentado à equipa técnica, nomeadamente ao treinador principal. Aí já é apresentado uma informação muito mais filtrada, muito mais objetiva, dentro daquilo que é também já
a nossa ideia de jogo, dentro daquilo que é já um padrão comportamental que nós possamos desenvolver e dinâmicas que possamos desenvolver dentro da equipa técnica, no sentido de contrariar aquilo que é o jogo do adversário, e entra também já o planeamento do treino, ou seja, a forma como nós gerimos essa informação e a diluímos ao longo da semana de trabalho. Ou seja, são diferentes processos que depois terminam na apresentação aos jogadores, que é mais um processo de filtragem, como é óbvio, o volume de informação que chega à equipa técnica, que chega a mim é substancialmente diferente daquele que chega aos jogadores, porque a forma como nós apresentamos ao adversário já está muito mais relacionado com a forma como os vamos contrariar e a forma como vamos querer durante a semana desenvolver esse mesmo trabalho. Muito bem, Missa. Em relação à apresentação do adversário, procuram, de certeza, apresentar em vídeo, procuram ter dias específicos da semana ou isso também varia do contexto ou do adversário que vão apanhar? Olha, depende do contexto e relatar aquilo que já relatei anteriormente em iniciativas idênticas a estas, que é quando nós chegamos ao Shakhtar, a determinada altura surgiu uma questão que foi debatida dentro da equipa técnica e que o Mister resolveu de uma forma muito direta e assertiva, que tinha a ver com o volume de informação. Há adversários que são difíceis de desmontar na nossa cabeça e de identificar padrões comportamentais, mas que são mais fáceis, entre aspas, de treinar e de preparar, e de jogar e de defrontar. Há adversários que é exatamente o contrário, que são mais fáceis de identificar um comportamento, um padrão, um modelo de jogo, uma ideia de jogo, mas que são muito difíceis de desmontar, de trabalhar, de preparar, de jogar contra e de defrontar. E isto leva a que o volume de informação vá variando e vá oscilando. A determinada altura nós tivemos essa situação. Eu recordo-me que foi, curiosamente, com uma equipa que tem, de facto, uma forma de jogar muito, muito personalizada, que é a Atalanta. Quando fomos jogar com a Atalanta para a Champions, salvo erro logo na primeira jornada da Champions, nós tínhamos um volume de informação grande porque tinha ali muitas coisas fora da caixa, tinha ali muitas coisas que nós não tínhamos como hábito defrontar, não tínhamos como hábito contrariar. E surgiu essa questão, como é que fazemos? Agora, num só vídeo nós não conseguimos passar tudo isto, em 2 treinos é muito difícil operacionalizar aquilo que nós vamos querer levar para o jogo a nível estratégico, mas é isso, tranquilo, eu falo com os jogadores, e o que eu vou dizer aos jogadores é precisamente isto que nós estamos a sentir aqui, que é, há adversários que têm um volume de informação maior que outros, há adversários que necessitam de 2 vídeos, 3 vídeos até, e há outros que necessitam só de um vídeo. Isto não tem a ver com a importância que está ao adversário, tem a ver sim com aquilo que é a carga de informação que é necessário transmitir aos jogadores e aquilo que é necessário trabalhar. E assim o Luís resolveu de uma forma muito, muito assertiva e muito fácil essa questão que muitas vezes nós temos na nossa cabeça, que é, não, nós temos de abordar os adversários todos da mesma forma, nós temos de os preparar todos da mesma forma, nós temos de ter o volume de informação igual para todos os adversários. Não, no nosso entender isso não é dessa forma. Por isso, muito resumidamente, há adversários em que nós, no mínimo em 2 vídeos apresentamos, um que tem a ver com os 4 momentos do jogo e depois um segundo vídeo de bola parada, de esquemas táticos. Há outros adversários que nós apresentamos em 3 vídeos. E o que é que pode ser os 3 vídeos? Pode ser o ofensivo, incluindo organização ofensiva e transição ofensiva, outro vídeo de organização defensiva e transição defensiva, e o terceiro vídeo de esquemas táticos, bola parada, ou até temos adversários em que já aconteceu de fazerem 4 vídeos, quando temos tempo também para diluir ao longo da semana, quando temos o que eles chamam aqui no Brasil a semana cheia, em que podemos fazer ofensivo, transição e organização, defensivo, transição e organização, bola parada, e depois, normalmente, quando fazemos um último vídeo, fazemos no dia do jogo um pequeno resumo, porque eles já têm os links mentais daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi visto nos vídeos anteriores, então é um pequeno resumo de 2, 3 minutos, não mais, Do geral, né? do geral, e já muito virado para nós. Todos os vídeos são muito virados para aquilo que nós queremos fazer, de que forma é que nós os vamos Mas contrariar. procuram, Mas Missa, procuram colocar também exemplos vossos, imaginem espaços, imagina que identificaram algum adversário que a vossa equipa tem um padrão de poder ferir o adversário naquele espaço defensivo. Vocês também mostram muito vídeos vossos aos jogadores do que fizeram bem? Já aconteceu, por exemplo, nesse vídeo, nesse resumo final, mostrarmos
uma percentagem grande de vídeos nossos e de imagens nossas. Por exemplo, imagina que vamos enfrentar uma equipa que tem uma linha defensiva alta e que nós queremos constantemente agredi-los com uma entrada de segunda linha. Já aconteceu de nós mostrarmos vídeos nossos só de entradas de segunda linha, da nossa parte. Já aconteceu de, por exemplo, o adversário tem um determinado posicionamento na saída de bola. Nós queremos uma saída de bola de uma determinada forma. Nós apresentarmos esquemas animados daquilo que nós pretendemos e daquilo que nós trabalhamos previamente durante a semana. Ou seja, eu acho que aqui a criatividade também faz parte do jogo. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo de tecnologia, no mundo da sociedade da pressa e de uma sociedade muito reciclável, em que o que hoje é bom amanhã já não serve, o que é novo é que é bom. Ou seja, e nós temos de jogar com isso também para despertar constantemente a atenção e o foco dos nossos jogadores para aquilo que estamos a querer transmitir. E aqui a criatividade e a diversidade vai ser importante para que eles mantenham esse link. Ok, mister. Em relação à análise da própria equipa, como é que procuram fazer a análise do jogo anterior? Procuram apresentar se é também o departamento de análise ou é mais um adjunto mais próximo à equipa técnica procura fazer isso? Como é que funciona a parte da análise da própria equipa, mister? Já aconteceu de fazermos de diferentes formas. Aqui no Brasil temos feito menos vezes a reflexão coletiva. Já o fizemos. Já o fizemos algumas vezes. Já o fizemos muitas vezes a nível individual. Já o fizemos de forma setorial também. Compilar 2, 3 jogos de comportamento de linha defensiva e juntar a linha defensiva todos os defesas e mostrar imagens de 2, 3 jogos desses mesmos comportamentos. Coisas boas, coisas más, aquilo que nós pretendemos evoluir ou aquilo que nós queremos reforçar. Por isso, não há aqui um padrão de no dia a seguir ao jogo há vídeo para refletir relativamente ao jogo anterior. Pode haver vídeo, há sempre intervenção da parte do Mister, há sempre conversa, equipa técnica, jogadores relativamente àquilo que foi o último jogo, isso é sempre, como é óbvio. Claro. Há sempre uma reflexão aprofundada da equipa técnica, que há sempre o recolher de imagens da nossa parte, há sempre a análise da nossa parte, dos dados, dos números. Hoje em dia, como sabes, um jogo é desmontado de diferentes formas, por diferentes softwares ao qual nós temos acesso, nós conseguimos perceber as entradas na área, o XG, e desmontamos todo o jogo em função de toda a informação que nos é fornecida. E esse trabalho é sempre feito, independentemente de depois fazer chegar aos jogadores e de que forma. Pode ser de forma coletiva, setorial ou individual. Muito bem, mister. Em relação também às bolas paradas, os esquemas táticos, como é que vocês procuram trabalhar, quer a vossa, quer do adversário? Aí. Olha, temos vindo a desenvolver isso. Nós este ano temos uma taxa de eficácia elevadíssima na bola parada, muito fruto daquilo que é o investimento da equipa técnica nesse momento. E temos focado mais no micro, quando há tempo para isso, como é óbvio, quando há tempo de treino e o número de treinos que nos permita, e frescura da parte dos jogadores que nos permita trabalhar isso. Mas temos focado mais no micro, e o que é o micro? É aperfeiçoar a batida de bola do jogador e ele ficar, possivelmente no final do treino, a bater bola para uma determinada zona, com 1, 2 jogadores a entrar na zona prioritária que nós vamos querer definir para o próximo jogo. Temos trabalhado muito mais o ataque de espaço, por parte dos jogadores que são prioritários no ataque à bola e de espaço na bola parada. Temos olhado muito mais para o micro no sentido de desenvolver timings de entrada ajustados ao bloqueio, porque aqui há muita marcação individual no Brasil na bola parada. Já no Qatar tínhamos também uma porcentagem elevada de equipas a defender dessa forma. Ou seja, temos focado muito nisso. Para além disso, isto muitas vezes como um trabalho complementar. No final do treino, um grupo muito mais reduzido de jogadores a fazer este tipo de trabalho diferenciado. De forma coletiva, podemos ter uma abordagem muito mais competitiva, que eu acho que é muito mais aquisitiva, que é diluir ao longo da semana trabalhos em diferentes exercícios. Por exemplo, o lançamento lateral, que é um momento e é um esquema tático, não só aquele que é de lançamento na área, no qual nós também já tivemos sucesso, quer aqui, quer no clube anterior, mas também o cantos livres, ou seja, colocar em exercícios mais coletivos, em que o espaço nos permite também esse tipo de trabalho, de forma competitiva
e esse tipo de ações. Nomeadamente o lançamento lateral é uma coisa que nós temos utilizado muito às vezes até em jogos mais reduzidos. Temos introduzido porque há ali questões relativamente a onde é que entra a bola, se entra no corpo, se entra no espaço, o timing dos movimentos, o arrastamento, e podemos trabalhar dessa forma. Depois, para além disso, há aquele trabalho uh, mais banal, digamos assim, de pré-jogo, em que fazemos de uma forma menos intensa, mas mais focada naquilo que é o lado estratégico do próximo jogo. Ok, Missa. Em termos também do departamento de scouting, durante os treinos eles estão presentes na filmagem do treino, se sim, e se a equipa técnica se junta também para muitas das vezes, com os vídeos gravados dos treinos, debater se algum ou outro exercício, se foi bem conseguido, se não, como é que também funciona nesse aspecto? Sim, sem dúvida, até porque tal como no jogo, muitas vezes tu, ao reveres o jogo, ao reveres o treino, de uma forma fria, consegues perceber coisas que no momento não conseguiste identificar. Daí nós filmarmos todos os nossos treinos, numa perspectiva aérea, com o drone, e temos depois também acesso, todos nós, onde quer que estejamos, através dos nossos dispositivos, ao treino. E depois há claramente um desmontar do exercício, incluindo aquilo que é os dados físicos, para percebermos se o objetivo foi cumprido ou não. Não só naquilo que é o objetivo técnico-tático, mas também do ponto de vista físico. Nesse aspecto, os clubes por onde nós passamos estão muito bem preparados. Lá está, os clubes de alto nível, infelizmente foram os clubes que nós passamos mais recentemente, têm essa exigência porque o futebol profissional e a exigência do futebol profissional assim o obriga hoje em dia. E nós conseguimos perceber exercício a exercício, que tipo de carga é que os jogadores tiveram, que tipo de comportamentos é que eles tiveram, não só físicos, mas também técnico-táticos, e fundamentalmente também conseguimos perceber por posição, ou seja, estamos num exercício, imagina um 5 contra 5, em que há estruturas montadas, por exemplo, imagina uma linha defensiva mais um pivô, nós conseguimos no final do exercício comparar os dois laterais direitos, que comportamentos é que tiveram, que exigência física é que tiveram, que desempenho físico é que tiveram, os centrais que desempenho físico é que tiveram, que comportamentos é que tiveram, e depois comparar dentro daquilo que é o próprio registro do jogador. Ou seja, este jogador tem um padrão deste perfil, e hoje no treino, por algum motivo, naquele exercício, foi diferente. No seu treino global, hoje foi diferente. Porquê? No mesmo exercício, ou um exercício com uma intenção igual, teve um comportamento substancialmente diferente daquilo que tinha tido em exercícios anteriores. E isso deve nos obrigar a refletir, porque muitas vezes nós preparamos o exercício na nossa cabeça, no plano teórico, para ir num determinado sentido, e depois há inúmeras condicionantes que o levam noutro sentido. E às vezes nós, no momento, em tempo real, não conseguimos perceber o porquê. E é na análise, na reflexão, no rever, que nós conseguimos perceber as coisas e fundamentalmente melhorar aquilo que será o futuro. Ok, Mister. O Mister disse no início, quando falámos da parte, estávamos aqui a falar da parte da análise, que o Mister fica responsável de receber a informação do departamento de scouting, depois para tentar depois passar de uma forma muito mais reduzida à equipa técnica, não foi? Principalmente ao treinador. Foi isso que o Mister disse. Essa é uma das suas funções na equipa técnica, mas que funções também desempenha mais também na equipa técnica, Mister? Para saber, Desempenho funções de um treinador assistente ao nível do planeamento e da operacionalização do treino, e daí, e muito bem, a necessidade do Mister ter alguém que faça esta ponte, porque o conhecimento muito mais aprofundado e o estudo muito mais aprofundado do adversário leva a que depois no dia-a-dia, quer ao nível do planeamento do treino, mas fundamentalmente ao nível da operacionalização e a proximidade que tem aos jogadores, possa ir a pormenores que muitas das vezes não temos tempo nem espaço para o fazer a nível coletivo. E acho que esta função em particular na equipa técnica é de enorme importância, como são todas as outras, como é óbvio, mas naquilo que é a análise do adversário e o plano estratégico para o próximo jogo,
muito importante que isso aconteça, porque o treinador principal hoje em dia tem uma abrangência e tem inúmeros campos onde tem uma intervenção decisiva, e acho que é fundamental que o líder se rodeie dos melhores e consiga liderar os melhores. Se conseguir fazer isso, acho que já está no caminho da excelência. Mister, o Mister já teve em diferentes contextos, como já falámos. Falamos um pouco da diferença em termos de análise quando ingressou, tipo, teve na Ucrânia, principalmente na Ucrânia, no Qatar e aí no Brasil. Qual é que foi a maior dificuldade em termos de análise de adaptação, em termos do adversário, visto que os ambientes são completamente distintos nesses três países? Falar de dificuldade é sempre relativo, porque está sempre associado àquilo que é a nossa equipa. Se a nossa equipa estiver num processo de desenvolvimento precoce, é mais difícil trabalhar a análise e a preparação do próximo jogo. Trabalhar a análise do adversário e a preparação do nosso jogo, do próximo jogo. Se a equipa estiver num processo de desenvolvimento muito mais maturado, é mais fácil trabalhar a análise do adversário e como consequência disso, o plano estratégico e o próximo jogo. Por isso é injusto eu estar a dizer que há um nível e um grau de dificuldade diferente do Brasil para o Qatar, do Qatar para a Ucrânia, da Ucrânia para Portugal. Agora, o que eu senti, fruto também já dos anos que tenho de futebol e também pelas funções que fui passando ao longo das diferentes equipas técnicas onde trabalhei, é que isto evoluiu muito. Isso sem dúvida. A quantidade de dados e de ferramentas que tu tens hoje é substancialmente diferente de quando eu comecei. O jogador e a exigência que o jogador tem, fruto também do hábito que foi criando no processo dentro do clube ou dentro de clubes, é diferente também. O volume de informação que tu tens de gerir e filtrar é substancialmente diferente. Agora, eu relaciono muito esse grau de dificuldade que tu me questionavas com aquilo que é o estado maturacional da equipa. Nós na Ucrânia, como é óbvio, ao final de 2 anos na mesma equipa, basicamente com os mesmos jogadores, entraram 2, 3 jogadores no processo ao longo destes 2 anos, nós utilizávamos muitas vezes aquilo que era o próximo adversário como um estímulo para os vincular emocionalmente ao próximo jogo. E muitas vezes como um estímulo de provocar coisas novas. Num processo mais precoce, tu tens de ter muito mais atenção àquilo que é o desenvolvimento da tua equipa, no sentido de não castrares o desenvolvimento do teu jogador e da tua ideia de jogo. E tens de ter um dosear da informação muito mais cuidado do que se fosse numa equipa que já estás há muitos anos a trabalhar. Ok, isso é muito, muito interessante. Não, mas em relação também, no dia de jogo, como é que funciona a passagem de informação dos elementos da equipa técnica que estão lá em cima, numa zona mais ampla, para lá para baixo? Existe comunicação? Se vem quem vai passar informações no intervalo ou se é passar informações logo por via de computador? Sim, Como é que funciona? eu estou em contacto com o Nuno, que tem uma perspectiva diferente do jogo e tem acesso também às imagens, que são recolhidas no decorrer do mesmo. Ao intervalo há uma rápida reunião, não diria no intervalo, mas no período final da primeira parte, que pode ser presencial ou até mesmo só mesmo checar e fazer uma pequena revisão daquilo que é a informação a passar ao intervalo entre mim e os elementos de análise que estão lá em cima, para depois sermos muito objetivos na passagem de informação ao misto. Ou seja, é uma reunião, é uma mini reunião e há um compilar de informação nos minutos finais da primeira parte, para que depois o que chega ao mister seja muito objetivo e preferencialmente já debatido e filtrado entre nós também. Não haver ali ao intervalo, num espaço de tempo tão curto como é o intervalo de um jogo de futebol, eu estar a dizer uma coisa, quem vem de cima estar a dizer outra, e tornar muito confuso e pouco eficaz e pouco rentável esse tempo que nós temos. E isso muitas das vezes vai também de encontro àquilo que é a apresentação de imagens ou não ao treinador, a apresentação de imagens ou não aos jogadores. Ou seja,
esses minutos finais e essa mini reunião que eu tenho com os elementos que vêm de cima, permite também filtrar essas mesmas imagens. Ou seja, eles mostram as imagens já filtradas ao treinador, e se for para levar aos jogadores também já vão de uma forma muito filtrada. Mas têm por norma mostrar aos jogadores. Eu sei que isto depois difere, mas por norma têm esse hábito de mostrar alguns espaços que não estão a explorar, algo que não estão a fazer tão bem. Já o fizemos de forma coletiva. Por exemplo, no Qatar foi onde fizemos de uma forma mais contínua, ou seja, como rotina, de mostrar sempre imagens. Um pouco fazendo este comportamento estava muito associado àquilo que eu te referi há pouco, que era utilizar esta arma como uma forma de os vincular ao jogo. E no Qatar havia essa necessidade de os vincular emocionalmente constantemente a novas tarefas, de os vincular ao jogo através dessas mesmas tarefas e esses desafios que nós íamos criando dentro da equipa, ou individualmente aos jogadores, ou setorialmente. Aqui já o fizemos, mas muito mais individualizado. E acreditamos que possa ser eficaz dessa forma. Há questões que são coletivas, são comportamentais, e aí acho que o tipo de comunicação que o treinador tem é decisiva para contextualizar as imagens. Acho que isso é decisivo. Não posso chegar lá e apresentar a imagem por si só, não. Acho que tem de haver um contextualizar do processo. E depois, individualmente, eu digo que tem um grau de eficiência também e de eficácia muito grande, porque há uma vontade por parte do jogador que normalmente coletivamente pode não existir. No sentido de nós sentirmos também aquilo que é o feedback de alguém que está lá dentro e que está a sentir os espaços, as distâncias e o ritmo com que aquilo acontece. Ok, muito interessante, Miss. Estamos aqui a terminar, porque amanhã está é podcast e para não ficar muito longo. Tem aqui uma pergunta que uma pessoa aqui colocou, o Sérgio. Que tipo de informação é passada no pré-jogo, no balneário? Aí, por norma, como é que... Aqui uma questão de uma pessoa que nos está a ouvir. Olha, é muito em função daquilo que é a informação que foi passada ao longo da semana e do volume de informação que foi passada. É normal que aconteça que se nós apresentamos 3, 4 vídeos do adversário ao longo da semana, porque tivemos tempo para o fazer e para diluir ao longo da semana, a intervenção no dia de jogo seja preferencialmente do ponto de vista emocional por parte do líder. E depois haja intervenções mais pessoais por parte da equipa técnica, e muito mais personalizadas e pontuais. Se nós tivermos um volume competitivo e uma densidade competitiva maior e não tivermos tanto tempo e tanto espaço de treino para preparar o próximo jogo, a palestra e a preparação do jogo irá quase sempre numa direção muito mais estratégica e muito mais do ponto de vista tático. Mas o aproximar do jogador e haver depois intervenção mais coletiva por parte do líder, isso existe sempre, no sentido até de perceber se houve entendimento, se há alguma dúvida. Também normalmente é quando sai a escalação do adversário, é quando nós temos a certeza relativamente àquilo que poderá ser o plano estratégico do adversário, temos a certeza relativamente àquilo que é o perfil individual dos jogadores, comportamentos que isso possam interferir no desenvolvimento coletivo, porque isso é um ponto muito, muito decisivo. Aquilo que é o perfil individual do jogador e a influência e o impacto que isso tem no ponto de vista comportamental coletivo. Muitas vezes nós queremos levar as coisas muito para o lado estratégico, muito para o lado coletivo, e o perfil do jogador tem uma influência e tem um impacto muito grande no jogo. Então, no decorrer do jogo, eu acredito que ainda tem mais impacto, porque é onde emocionalmente as coisas já estão muito misturadas, muito, muito envolvidas, e o que vai prevalecer vai ser o natura do jogador. E então, mesmo a forma como tu queres mexer no jogo, muitas vezes tem que estar relacionado com aquilo que é o perfil do jogador e não tanto com aquilo que é o plano que tu lançaste anteriormente. Ok, Mister. Mister, uma penúltima pergunta também que muito se fala, como isso também agora acabou de falar. Sabemos que temos muitos softwares, muitos dados estatísticos complementares, às vezes até informações, às vezes a mais. Como é que vocês procuram também se focar e utilizar alguma informação, quer estatística, quer complementar, como o nome diz, para complementar um pouco a análise de vídeo? Existe alguma que gostam de se focar mais, visto que é tanta e se procurarmos introduzir isso tudo é muita informação para passar aos jogadores?
Olha, fundamentalmente é validar aquilo que é a nossa análise. Uh, Fundamentalmente é validar aquilo que foi a tua percepção das coisas. Uh, Tu muitas vezes tens uma percepção daquilo que é o adversário, uma análise, por exemplo, do adversário, e tens a percepção clara que eles têm uma predominância de corredor. Uh, e tu consegues validar essa informação fazendo chegar aos jogadores, como já aconteceu recentemente isso. Tínhamos uma equipa que tinha 78% dos ataques por um só corredor. Uma coisa é eu chegar lá e dizer aos jogadores, olha, esta equipa preferencialmente ataca pelo corredor direito, por exemplo. Outra coisa é dizer, esta equipa ataca preferencialmente pelo corredor direito e os números dizem que 78% das chegadas ao último terço são pelo corredor direito. Ou seja, isto é o validar daquilo que foi a tua percepção e a tua análise. Uh, Já o inverso, o pegar nos números e ir atrás dos números para perceber o jogo, acho mais difícil. Boa. Acho mais difícil. Agora, claramente, são ferramentas indispensáveis hoje. São ferramentas cada vez mais apuradas naquilo que é a análise assertiva e concreta do jogo, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista mais coletivo, e nós não podemos descartar isso. Nós, se olharmos para uma análise daquilo que é a cobrança de cantos de uma equipa, e eles têm um elemento que tem uma percentagem de toques na bola substancialmente superior aos outros, nós não podemos ignorar isto, não é? Se eles têm uma determinada zona que é substancialmente diferente ao nível da eficácia de toque na bola e de finalização do que outras zonas, nós não podemos ignorar isto. Se temos uma equipa que tem um XG elevadíssimo em momentos de transição ou em momentos de chegada através de cruzamento, nós não podemos ignorar isto. Pelo contrário, temos de utilizar isso como sendo uma arma, muitas vezes para consolidarmos e validarmos aquilo que foi a nossa análise e para consolidar e validar a chegada de informação ao jogador ou ao treinador principal. Mister, última pergunta. O Mister, sei que já passou por diferentes contextos, diferentes países. Não é que esteja mal aí no Brasil, mas tem algum país que também gostava de experimentar alguma liga? Não dizendo que, não quer dizer que está mal aí e que vai sair, mas sabe, o Mister já passou por diferentes países, diferentes contextos. Existe um ou outro que gostava também de experimentar num futuro? Olha, quem já trabalhou comigo e quem já privou comigo sabia da minha paixão pelo futebol sul-americano. Por aquilo que é a paixão dos adeptos, por aquilo que é o perfil do jogador sul-americano. Eu tinha uma vontade enorme de viver o que estou a viver e estou a usufruir a cada dia e a cada hora a minha estadia aqui no Brasil e no Botafogo. Porque aqui vive-se ainda muito o futebol em estado puro, e tem coisas boas, tem coisas más. Quando ganhas é tudo muito bom, quando perdes é tudo muito mau, mas isso faz parte da emoção, faz parte da paixão. Nós, quando somos apaixonados, perdemos um pouco a racionalidade, por isso eu tinha muita vontade e continuo com uma grande vontade em continuar aqui pela América do Sul, precisamente por causa disso. Ainda recentemente fui aqui à vizinha Argentina para viver também um pouco por fora, como é óbvio, aquilo que é o futebol argentino e em particular o que era a Bombonera. Por isso valorizo muito aquilo que vivo neste momento e onde estou neste momento. Relativamente àquilo que são os diferentes contextos, nomeadamente na Europa, olha, vou ter agora férias e, curiosamente, 30 minutos antes de entrarmos em direto, tive a marcar viagens para ir ver jogos em diferentes países da Europa no período de férias. Por isso, o que eu posso fazer é preparar-me para os diferentes contextos. O que eu posso fazer é analisar os diferentes contextos, aprender, refletir, falar com quem lá está. E felizmente já são alguns anos disto e por isso já tenho diferentes ex-jogadores em diferentes clubes, diferentes ex-colegas que trabalham em diferentes clubes em diferentes países, também que me permite isso. Ligar, falar, como é que vocês fazem, o que é que estás a sentir, quais são as dificuldades, o que é que vocês trouxeram de novo, o que é que vocês aprenderam de novo aí nesse contexto. E isso é o que me cabe fazer para que hoje, amanhã e depois seja melhor treinador assistente, seja melhor treinador do Botafogo, seja melhor colaborador do Luís Castro, que é essa a minha preocupação, fundamentalmente neste momento. Agora, se me dissessem um futebol só,
não tenho. Não tenho, porque acho que o futebol cada vez mais é global e acho que muitos dos conceitos e preconceitos que estavam adquiridos no passado se estão a diluir. Hoje em dia vês equipas italianas a jogar um futebol ofensivo de excelência, vês equipas espanholas a jogar um futebol defensivo de excelência, vês equipas inglesas, e então este ano, em particular, é a minha opinião, temos equipas inglesas a jogar futebol de excelência, por isso já não é os ingleses é bola na frente, os espanhóis é bola tiki-taka e os italianos é só defender. Acho que esses tipos de preconceito já não existe muito. Há claramente padrões, claramente, e sim, o futebol francês continua a ter um determinado perfil ao nível daquilo que é os jogadores, e como consequência disso, lá está o perfil do jogador e a influência que o perfil do jogador tem nas equipas. Leva num determinado sentido. O futebol alemão é claramente um futebol muito intenso e com níveis de intensidade coletiva elevadíssimos, isso é inquestionável, mas o Guardiola passou por lá e não deixou de ser Guardiola, e agora está em Inglaterra e já esteve em Espanha, ou seja, isto está muito, cada vez mais, vivemos num mundo global, onde o futebol faz parte, e ainda bem que é assim. Mister, gostei bastante de ter aqui no podcast. Deu para eu refletir e pensar em certas coisas que o Mister acabou aqui de falar. Foi um gosto enorme tê-lo aqui. Agradecer também às pessoas que nos ouviram. Mister, desejo os maiores sucessos que és, profissionais e pessoais, e um abraço e mais uma vez um obrigado. Tá, muito obrigado. Obrigado eu, João, pelo convite e muito sucesso. Tá, Mister, um abraço a todos. Um abraço grande.